712. Pour l'adoption, 780. Não, isso que vocês acabaram de ver não são franceses comemorando vitória na Copa do Mundo, título mundial ou qualquer outra coisa. Isso que vocês acabaram de ver foi um povo comemorando a sua própria inexistência. Vamos falar sobre isso logo após a nossa amada e querida vinheta. Vamos embora. É triste falar sobre isso, mas totalmente necessário. Na data de hoje, o aborto virou algo constitucional na França, ou seja, a lei permite com que mães possam dar fins nos seus bebês. E aqui eu falo com toda clareza, eu não sou uma pessoa pró-vida. Porque, afinal de contas, eu não sou favorável à defesa da vida, por exemplo, de bandidos. Eu sou a favor da vida de pessoas inocentes. E isso inclui a vida de crianças no ventre das suas próprias mães. Porque, afinal de contas, qual foi o crime cometido por esse neném? É algo totalmente escabroso, é algo assustador ver pessoas comemorando em nome de um direito de sair transando com quem quiser e fazer com que aquilo que é uma vida humana, que aliás, olha que interessante, todo mundo que estava lá, naquela praça, comemorando, nasceu. Interessante isso, né? Mas o ponto que eu quero trazer para vocês aqui e fazer essa reflexão é o seguinte: a França, ela já deixou de ser um país com a sua própria identidade. O próprio professor Olavo de Carvalho alertou isso lá em dezembro de 2015. No entanto, a perda da identidade francesa, ela já começou nessas ondas migratórias e também em todos esses movimentos vanguardistas que dizem ser pioneiros, como, por exemplo, o próprio feminismo, que aqui a gente precisa falar, que teve como grande nome a francesa Simone de Beauvoir. No entanto, agora o ápice de tudo isso chegou, e chegou de forma melancólica, pois agora um povo que, vejam vocês, tem diminuído drasticamente a sua taxa de natalidade, tem visto a entrada de inúmeros imigrantes muçulmanos. Agora veja só que interessante, o próprio francês não quer ter filho, o próprio francês aprova o aborto. E por outro lado você vê uma horda de pessoas imigrando para um país com altíssimas possibilidades de gerar descendentes. Nesse caso estou falando obviamente dos muçulmanos. Mas aí, olha só que interessante, as pautas dessa galera pró-aborto, elas são totalmente contrárias àquilo que defende o pessoal da agenda islâmica. Não à toa, em relação a tudo isso, a gente vê um encontro de dois mundos que são totalmente incompatíveis. Aqui eu lembro para vocês de quando teve, por exemplo, o incêndio em Notre Dame. E também aquela risada debochada de alguns imigrantes por conta da queda da igreja. Não à toa eu lembro também que a França, ela tem uma diferença muito grande, por exemplo, quando você analisa a seleção francesa de 1986 com a seleção francesa atual. E você vê a quantidade de jogadores filhos de muçulmanos.
E aqui tem que deixar uma coisa muito esclarecida. Muitos imigrantes que vão para a França, eles vão realmente com a mentalidade valor-trabalho. Vão para juntar dinheiro muitas vezes e mandar essa remessa para a família em países africanos, por exemplo. E aqui não há nada de errado nisso. É óbvio que muitos destes se orgulharão, por exemplo, de falar o mesmo idioma, por exemplo, de Victor Hugo. É lógico que é preciso saber separar bons imigrantes, aqueles que realmente vão fazer grandes obras pelo país, daqueles que vão, na verdade, impor a sua própria cultura ante um povo que já está lá. Então esse é o ponto que a gente precisa entender sobre essa derrocada e essa queda da França. Agora eu fico pensando, né? Será que depois da Revolução Francesa, Robespierre, Jean-Jacques Rousseau e tantos nomes, né, de pessoas que acabaram com o sistema monárquico, né, implantaram aí um republicanismo totalmente falho, tacanho, e todos os pensadores feministas, Foucault, Jean-Paul Sartre, será que isso não está sendo um verdadeiro castigo divino para a França? Fica a pergunta retórica para vocês. Pois é, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, né, falando um pouco aí sobre a França. Né? Será que a gente vai ver, de fato, pela primeira vez na história moderna, um povo se autocondenando à inexistência, à sua própria extinção? Né? Fica aí a dúvida, né? Agora, gostou desse vídeo? Passa pra frente, curta, comenta, compartilha, se inscreva, toca no sininho do canal. Se quiser me seguir, tá aqui, ó, no Instagram, @BrunoAlemande_. Porra, e logo Alemande, né? Que na verdade é francês. Tá, mas significa alemão em francês. Beleza. É isso aí, pessoal. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!